Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Via Cultural Memórias Online. Aqui é o professor Eduardo Cordeiro de Arquitetura e Desenho. Nessas aulas vocês vão aprender a como desenhar, criar, projetar e construir. Tá? Fazer algumas aulas durante o período, durante esse tempo, que a gente vai começar da iniciação básica de trigonometria, geometria plana, culminando na criação de uma maquete, tá bom? Vocês terão nesse período como calcular áreas, como usar instrumentos, como usar uma trena, uma régua, um metro. Vocês vão usar esquadros, vamos usar réguas, né? Todo mundo tem uma régua de 30 centímetros em casa, ou isso aqui é um escalímetro, tá? Serve para reduzir ou ampliar desenhos, eu vou explicar como vocês vão usar. Talvez vocês tenham uma trena também e uma fita métrica. E vamos calcular também usando o esquadro, tá? Que seria um triângulo, retângulo, né? Que eu vou ensinar também como calcular essas áreas, para facilitar não só as nossas aulas aqui, e também para ajudar vocês durante as aulas que vocês têm nas escolas, como matemática, trigonometria, tá bom? Vamos lá? Vamos então ao cálculo de áreas, tá? Mas antes eu vou falar sobre os triângulos, rapidamente, tá? Para ajudar vocês também a saberem os tipos, os ângulos e como calcular a área destes, tá? Nós temos um triângulo de 3 lados iguais. Ele tem A. Quando tem 3 lados iguais, tá? Ele é chamado de equilátero, tá? Equilátero. Então, os 3 lados são iguais. Nós temos aquele que tem 2 lados iguais e um diferente. Tá? Então, a gente teria o A e B, né? 2 iguais. Esse daqui é o conhecido como isósceles. Ok? E nós temos o que tem 3 lados diferentes. Então a gente tem o A, B e C. São 3 lados diferentes. Esse é o chamado escaleno. Ok? Tá? Isso é com relação aos lados. Com relação aos ângulos, a gente tem... Vamos usar... esse aqui poderia ser usado, mas vamos fazer aqui. Quanto aos ângulos, a gente tem o acutângulo. Tá? Ele tem... Vocês sabem que a somatória dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180 graus, ok? Se esse aqui é um triângulo equilátero, tem os 3 lados iguais, ele teria os 3 ângulos iguais, 60, 60, 60, dá 380. Ele é chamado de acutângulo. Tá? Os ângulos dele são menores que 90 graus. O que é o ângulo de 90 graus? Que é o que mais nós vamos usar, que é o que a gente usa bastante, que é o triângulo, retângulo, que ele tem um lado, esse lado aqui 90 graus, tá? Normalmente esse daqui que a gente usa nos quadros, que são esses aqui, tá? Que a gente utiliza dois. Esse de 60 graus, aqui tem 60, aqui tem 90, e aqui, tá vendo que é mais fininho? Tem 30, tá? É mais fechado. Nós temos aquele outro triângulo de 45 graus. 45, 45, 90. Esses dois lados são iguais, tá? Então, esse daqui seria mais esse de 30 graus. Ângulo reto é isso, tá, gente? 90 graus, reto, tá? 90 graus.
Esse daqui, 9, 10, 11, 12, falta 60 graus, tá? Que é esse daqui que a gente usa, ok? E o obtusângulo, quer dizer, o acutângulo tem menos de 90, o obtusângulo, ele tem um grau maior que 90 graus, tá? Então esse é o acutângulo, esse é o retângulo e esse é o obtusângulo. Lembrando então, obtusângulo porque esse ele tem um dos ângulos maiores que 90 graus e esse tem os três ângulos menores que 90 graus, tá bom? Isso com relação aos tipos, né, aos lados e aos ângulos. Legal? Agora vamos falar sobre as áreas deles. As figuras que nós mais vamos usar serão os polígonos, um retângulo, tá? Lembra se vocês lembrarem da fórmula, né? A forma de uma área, né, retangular ou quadrada, base vezes altura. Se a gente tem aqui como 2 e aqui como 3, se vocês não souberem, não lembrarem, imagina que vocês dividem isso aqui por 2, tá? E aqui, nesse sentido, que são 3, divide por 3. Ok? Se isso aqui tem 2, isso aqui significa 1, 1. Isso aqui tem 3, significa 1, 1, 1. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 partes de 1 por 1, que daria 6 metros quadrados. Se vocês lembrarem da forma, área igual base vezes altura. E nesse caso, a base que está aqui é 3 vezes altura 2, que é igual a 6. Ok? Outra figura, né, outro polígono que a gente vai usar bastante é o triângulo. Principalmente o triângulo retângulo, né, que ele possui um dos ângulos reto. Né? O que é um ângulo reto? 90 graus, como eu expliquei no outro trecho. Tá? E a gente vai usar uma regrinha básica, que a gente sempre fala, que eu sempre falo, ó, 3, 4, 5. Tá? Depois, se der tempo, eu vou falar sobre Pitágoras, que a gente consegue, se você usando essa regra 3, 4, 5, você consegue descobrir a hipotenusa ou um cateto sem precisar de calculadora, sem precisar de lembrar da fórmula, tá? Pessoal, com relação à área do triângulo, tá? Para facilitar, imagina que vocês não saibam como que é a área do triângulo. Se você rebater isso daqui, multiplicar isso aqui por 2, olha, pá. Multiplicar isso por 2, o que a gente está vendo aqui? A gente não está vendo a mesma forma, um polígono também, que é um polígono. Um polígono é uma figura plana, tá, formada por lados e ângulos. A quantidade de lados, 1, 2, 3, 4, é igual a quantidade de ângulos, tá? Quantidade de lados é igual a quantidade de ângulos. Então, se eu fizer isso, não fica fácil agora? O que você está vendo aqui? Ó? Você não está vendo a área, a fórmula da base, área é igual base vezes altura? Base vezes altura, mas aqui a gente não duplicou, então dá o dobro. Então, a gente faz isso dividido por 2. Então, a área de um triângulo é isso, base vezes altura dividido por 2, tá bom? Lembrando sempre que isso aqui é uma hipotenusa, isso aqui é cateto, isso aqui é um cateto. Lembra? Em trigonometria. Depois eu vou ensinar uma fórmula bem fácil de Pitágoras, sem precisar usar calculadora, sem precisar, usando sempre essa regrinha. A gente consegue achar a hipotenusa, consegue achar o cateto sem precisar de calculadora, sem precisar de grandes contas. Tá? Uma coisa bem prática, bem rápida, para ajudar vocês, auxiliar vocês aí nas aulas de matemática e trigonometria, tá bom? Nesse momento eu vou ensinar como a gente faz para fazer um esquadro. Se eu medir aqui tem 3, se eu medir aqui dá 4, se eu medir aqui dá 5. Tá? Nesse caso eu medi. Só que você imagina que você não tem um esquadro em casa. A nossa ideia é que vocês consigam fazer um esquadro, usar um esquadro sem precisar ter um esquadro, né?
sem precisar ter um esquadro. Vocês podem fazer, né? Se vocês não têm um esquadro, e aí vocês precisam de um esquadro grande, vocês, usando essa regra, vocês conseguem. Como? Tá? Imagina que aqui tem três, vocês precisam desse ângulo reto, né? Um ângulo reto, um triângulo retângulo, tem um ângulo reto. Então, o que vocês fazem? Vocês vão pegar um metro, uma régua, algo para medir uma trena, tá? E vão fazer essa medição. Ó, gente, o macete é o seguinte. Então, vocês precisam de um retângulo, de um triângulo. Vocês precisam de um esquadro, certo? Vocês não têm. Vocês pegam uma parede, uma folha rígida, um papelão, uma caixa, né, uma superfície rígida e risquem. Vocês vão formar um esquadro com ela, ou então, se alguém tiver numa obra, seu pai, um pedreiro, alguém não sabe, está no esquadro, uma parede, vocês usam essa regra que fica fácil, tá? Então, como eu falei, 3, 4, 5. A gente não sabe, vamos achar esse ângulo reto. O que a gente faz? Passa uma linha. Vamos considerar 3. Se eu fizer 3 aqui, vai ficar muito pequeno. Então, vamos multiplicar isso por 3, né? Múltiplo de 3. 3 vezes 3, 9. Tá? Como esse lado aqui é 4, esse lado tem que ser o 4, certo? Então, se eu multipliquei por 3, 3 vezes 3, 9. Esse lado aqui vai ter, então, 3 vezes 4, 12. Só que se eu fizer assim, ó, eu não sei se isso aqui vai dar os 90 graus, porque eu não tenho, né? Imagina que eu estou usando outra coisa, e não um esquadro. Estou usando uma régua, um metro. Então, o que eu faço? Venho aqui e uso a medida como se fosse um compasso, tá? Eu ponho o ponto aqui, ó, e vou mexendo. Então, mais ou menos, eu sei mais ou menos que aqui tem 12. Né? Mais ou menos aqui tem 12. Então, eu seguro lá o meu eixo, o meu ponto lá, e pego aqui no 12, ó. Seguro aqui o 12 e faço como se fosse um compasso, tá? Esse outro lado, quanto que teria que dar? Se aqui a gente multiplicou por 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Então, tem que pegar 15 centímetros. Olha aqui, ó. Segurei lá meu compasso, como se fosse um compasso, e venho aqui, ó, no 15, faço a mesma coisa, ó. Segurando lá, eu uso como se fosse um compasso. Esse ponto aqui, ó, esse cruzamento é o que dá os 90 graus. Ó. Aí eu venho aqui, traço, ligo lá, pum, ligo nesse, eu tenho meu triângulo 90 graus, tá? E aqui tem 90 graus. Então aqui ficou com 9, aqui com 12, aqui com 15. Multiplicando, né? 3, 4, 5. Se eu multipliquei por 3, para aumentar o tamanho. Então 9, 12, 15. Pessoal, essa foi a primeira aula. Na próxima a gente vai então começar a usar a escala, tá? A proporção, como reduzir, vocês terem essas dicas de fazer com que caiba dentro de uma folha uma construção, né? Vão ter parâmetros, né? Vão aprender parâmetros, dicas básicas de como fazer com que no dia a dia, na prática, vocês utilizem isso. Ok? Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.